As fraudes no Detran. O assunto que tem tomado conta do noticiário nesses últimos dias. Chamado a atenção das pessoas que acompanham aqui a nossa audiência no Jornal do Piauí, os leitores do CidadeVerde.com. Pessoal que está indo ouvir a rádio, quer saber como foi feito esse trabalho da polícia de identificação de fraudes na emissão de Carteira Nacional de Habilitação. A carteira de motorista sob fraude. Essa é a investigação da Polícia Civil, num trabalho meticuloso que durou cerca de 10 meses. Nesses últimos meses foi um trabalho intenso, inclusive com as informações cedidas pelo próprio Detran, Departamento de Trânsito, para o início do trabalho de apuração. Imagens mostram o momento em que pessoas que teriam sido beneficiadas por esse esquema, que teriam comprado, aspas, as suas carteiras de habilitações através das fraudes. As imagens mostram um momento em que a polícia acredita que elas estivessem se apresentando como as beneficiadas. Pagaram o preço para a fraude e, através do sistema de monitoramento do próprio Detran, davam sinais de que tinham sido beneficiadas. Tá aí, ó. Essas são as câmeras de monitoramento. Cada prova prática feita no Detran é cercada de muitas câmeras, gravações de voz, inclusive. Você está vendo aí o momento em que as pessoas vão identificando, através de sinais e marcas, as pessoas que serão beneficiadas. Aquelas que vão fazer a prova, não vão passar eventualmente, mas vão ter direito à sua carteira de habilitação por meio de fraude. Detalhe, hein? Essa imagem é reveladora sobre o modo como trabalhavam as pessoas envolvidas no esquema, é reveladora sobre a forma cuidadosa como cada exame é gravado. E aí, é um recado para você que imagina que possa passar ileso nas fraudes. Agora, tudo é gravado. Dificilmente teremos agora, no Detran, provas que sejam realizadas sem que sejam concedidas carteira de habilitação a pessoas que não têm condições técnicas de dirigir um carro, de pilotar uma moto, de conduzir um ônibus. Detalhes daqui a pouco aqui no Jornal do Piauí, numa entrevista com o delegado que comandou esse trabalho de investigação. Você acompanhou aqui no Jornal do Piauí o trabalho que foi feito pela polícia no sentido de identificar pessoas acusadas num esquema de fraude de carteira de habilitação. Na prática, uma pessoa que não tem condições de dirigir tem uma carteira. Uma pessoa que não quis passar pelo rigor de uma avaliação conseguiu a carteira. Foi lá, fez as provas, se inscreveu, fez os exames que são necessários, mas tiveram os seus erros, as suas falhas, desconsiderados pelos instrutores. O problema, a dificuldade, a questão desses fraudadores, a dificuldade de cometer os crimes, é que agora todo o sistema do Detran é monitorado com câmeras, com gravações de áudio, tudo fica registrado e, a partir disso, as avaliações começaram a ser avaliadas. E aí as fraudes ou as possibilidades de fraude surgiram. Inclusive, ontem você acompanhou, nós temos as imagens do trabalho de operação da Polícia Civil no estado do Piauí, que foi até os alvos dessa operação, que envolviam desde funcionários do Detran, os servidores da casa, até pessoas ligadas aos centros de formação de condutores, às autoescolas, e o detalhe que até um restaurante que funcionava em frente ao Detran foi alvo da operação. A polícia começou a observar que os horários de atendimento do restaurante estavam alterados. Então, como era abrir um restaurante que serve almoço, às 5 horas da manhã, às 6 horas da manhã, por exemplo, dando um exemplo aqui, começou a levantar a suspeita. Por que estão abrindo tão cedo? Era ponto de encontro dessas pessoas. E um parente do proprietário estaria envolvido nesse esquema, segundo as primeiras informações da polícia. E nessa edição do Jornal do Piauí, você vai ouvir um áudio inédito que serve de prova para essa operação. Um áudio entre uma pessoa responsável por uma avaliação e um candidato à carteira, ela passando orientações para ele. Um áudio que dá uma ideia de como esse grupo trabalhava. Você vai ouvir daqui a pouco aqui no nosso Jornal do Piauí. Eu já vou convidar aqui o delegado Rony, que está aqui com a gente, o delegado Rony Rocha. Por favor, delegado Rony, seja bem-vindo aqui ao Jornal do Piauí. Delegado Rony Rocha, o homem que está à frente, desse trabalho de investigação, a quem parabenizo, aliás, parabenizo a toda a Polícia Civil do Estado do Piauí pelo trabalho meticuloso feito por vocês, através do senhor, claro, o trabalho que vocês têm feito realmente despertando muita atenção da população, principalmente porque a população já sentiu muitas vezes na pele a atuação de alguns desses grupos. Ou já conhecia, ou já ouviu falar, ou conhece alguém que foi. Sim. Boa tarde, seja bem-vindo, delegado. Boa tarde. Bom, primeiro falar dessa operação.
Foram quantos meses de trabalho de vocês para chegar até esse ponto onde vocês chegaram? Bem, foram aproximadamente 10 meses. 10 meses de investigação, 10 meses desenvolvendo a fase sigilosa da investigação. Trabalho de campo, trabalho de telemática, trabalho de afastamento de sigilo fiscal e bancário, análise de dados, para chegarmos aí aos personagens que estavam envolvidos em toda essa trama criminosa. O que é esse trabalho de telemática? Sim, a gente teve acesso a dados, como o áudio que vai ser exposto daqui a pouco, são dados extraídos de aparelhos de telefonia celular, certo, de pessoas investigadas. Né? O trabalho telemático consiste justamente na avaliação, no tratamento desses dados, na identificação dos personagens envolvidos. O que exatamente esse grupo fazia e como é que ele era composto? Bom, esse grupo, ele era, primeiramente, a composição dele eram examinadores do Detran, ou seja, servidores públicos do Departamento Estadual de Trânsito do Piauí, instrutores de centro de formação de condutores, as autoescolas, e indivíduos que a gente poderia, para dar uma nomenclatura fácil de compreensão, os chamados despachantes, né? Aqueles oportunistas que ficam ali tentando agir um assunto de interesse de alguém junto a um setor público. Acelerar o processo? Exatamente. Então, tínhamos ali esses 3 tipos de personagens. Esses que atuavam na qualidade de despachantes, a exemplo desse estabelecimento comercial que vocês citaram aqui no início, eles eram os cooptadores dos candidatos à CNH que se propunham a fazer o pagamento. Certo. E eles levavam a proposta aos examinadores do Detran que faziam parte do esquema. E onde é que eles recrutavam os possíveis pagadores, né, os candidatos? Era ali na porta do Detran, via a movimentação, via que o camarada estava saindo com um processo na mão e a partir dali fazia a abordagem? Como é que era isso? Muito interessante. Nós identificamos até este momento 2 formas de cooptação, 2 formas de recrutamento. A primeira forma era feita pelo próprio instrutor da autoescola. Inclusive um dono de autoescola também, né, foi preso ontem e uma autoescola teve suas atividades comerciais suspensas por decisão judicial. Vocês constataram então que os donos sabiam do esquema? Sim, um dono. Ele próprio, ele não sabia, ele praticava. Ele próprio agia? Ele não sabia, ele praticava. Era atividade. Exatamente, era uma conduta ativa. Né? Então, esses instrutores de autoescola e esse dono de autoescola, eles, ao perceberem que o aluno demonstrava uma certa insegurança durante as aulas práticas, eles faziam uma proposta: olha, você está um pouco inseguro, a gente pode tentar facilitar essa sua aprovação. Conheço pessoas lá dentro. Aí que ele fazia a proposta do valor ao candidato. Valores variavam ali de R$400 a R$600 e eles prometiam levar o pagamento desse valor aos examinadores, que eles já tinham ali com quem dialogar dentro do Detran sobre isso. Os examinadores que recebiam o dinheiro, o que é que faziam, então, em relação a esses alunos que pagavam? Aí, bom, os examinadores, ao receberem o contato do instrutor da autoescola, eles combinavam, em alguns casos, uma marcação na mão esquerda, ali pela altura do polegar, justamente uma questão estratégica, né? Porque eu vou ter dentro do carro, da prova prática, um examinador sentado à direita no banco da frente e o braço posicionado no volante, fica mais fácil dele perceber. Então tinha ali o candidato com a marcação na mão esquerda. Que marca era essa? Era feita como? Um X ou 2 traços paralelos. Com caneta mesmo? Caneta mesmo. Então... Agora, por que todo esse cuidado para se ver de maneira muito, vamos dizer, sem que ninguém percebesse? O que é que tem de dispositivo, de equipamento nesses carros de teste que faz com que tudo isso seja feito de maneira muito discreta? Então, nós temos um áudio dentro do procedimento que revela o porquê disso daí. Os veículos do Detran, a contar de outubro ou novembro de 2023, tiveram incorporado sistema de telemetria, pelo menos aqui na capital. E essa telemetria consiste na captação e registro dos sinais de som, né, as sinais sonoros e as imagens. Além disso, o carro ele é georreferenciado, ou seja, o examinador ele utiliza um tablet no qual ele registra o início da prova prática do candidato, registra o percurso e até o momento do fim. Por exemplo, o veículo o candidato ele tem um tempo determinado para se manter na baliza, que é a primeira etapa da prova prática. Certo. Então o tablet que está conectado ao carro, ele registra quanto tempo, por exemplo, o candidato levou na baliza. De forma que se ele extrapola aquele tempo, ele já tem que ser reprovado.
Entendi. Então, todo esse georreferenciamento do carro, somado às câmeras e mais a captação de áudio, é que compõe o sistema de telemetria dos veículos do Detran. Nós vimos armas apreendidas, armas aí me parecem que espingardas ou coisas do tipo. Esse grupo agia de forma armada ou foi uma apreensão acessória que se fez? Não, é aleatório. Não há, até este momento, nós entendemos que não há uma conexão. Certo. Tinham ali armas de fogo, 2 espingardas na casa de um que atuava no que nós chamamos aí do despachante, e uma arma de fabricação artesanal na casa de uma examinadora do Detran. Muito bem. Vamos agora mostrar um pouco de como é que funcionava esse monitoramento nos carros, ou como é que eles funcionam, né? O monitoramento nos carros, que faz com que a polícia tenha acesso a informações que levem à investigação para tentar confirmar ou não as suspeitas. Vamos mostrar aqui umas imagens e o delegado vai nos ajudar. Isso aqui é uma imagem de um exame só? Essas câmeras todas estão no mesmo carro? Sim, todas as câmeras aqui, elas estão, estão dispostas em locais diferentes do veículo. Certo. Eu tenho aqui uma câmera que capta... Vamos congelar, portanto, ali a primeira tela, antes desse sombreamento que é feito aqui. Pronto, isso aqui. Bom, nós temos aqui a câmera que capta a frente do veículo, essa aqui. Essa aqui, né? A de lá. Essa aqui está apontando. Isso. Essa aqui está no capô aqui. Né? Isso. Essa que capta a frente. A de lá capta o lado do passageiro. Isso aqui. Isso. O lado do passageiro. E aqui nós temos a interna e ali nós temos a traseira. Ah, tá bom. Ou seja, ela capta as diversas disposições do veículo. Frente, lateral do carro, sim, traseira do carro e a parte interna, que é o candidato fazendo a prova, né? Isso. Aqui temos o candidato fazendo a prova. Aqui nós temos uma examinadora. Aham. Muito bem. A examinadora está onde? Está aqui. Ah, está do lado. Ao lado dele. Porque está desfocado para evitar a identificação, já que está na fase de investigação, não é isso? Bom, muito bem. Então, ele está fazendo a prova e tem 4 câmeras monitorando. Além do áudio, né? Também tem o áudio. Sim, muito captação de áudio. Vamos lá. A gente então avança a imagem e aí você vai perceber aqui no canto superior da tela uma aproximação. Você vai ver escurecer aqui as outras para que possa destacar o momento exato que a gente quer mostrar. Pronto, essa aproximação, o que é que ela significa na avaliação da polícia, esse braço do lado de fora? Isso. A gente percebe aí uma ação dissimulada. As 2 examinadoras que estavam nesse carro foram presas ontem, e esse indivíduo também. O apelido dele é Santo Inês. É uma referência ao local de onde ele veio, no Maranhão. Então, esse indivíduo ele atua ali nas imediações do Detran, como esses oportunistas, sempre querendo agir alguma coisa para alguém que vai ao Detran, agilizar uma documentação, sempre sob o pretexto de que tem contato com alguém que vai facilitar. Bom, aqui a gente percebe uma ação totalmente dissimulada. Se a gente olhando o vídeo completo, a gente percebe que esse indivíduo ele está parado, ali é o portão de saída dos veículos para início da prova. Certo. Ele está parado nas imediações e quando ele percebe o veículo que ele tem intenção de se comunicar com os examinadores andando, ele começa a andar no mesmo sentido do veículo, ou seja, ele não vai ao encontro do veículo. Aí, pode botar a tela cheia, porque para as pessoas que estão em casa, né, para a nossa audiência acompanhar aí a movimentação. Isso. Vamos lá, vai lá. Note que quando ele se aproxima, a examinadora coloca o braço para fora para receber o objeto, ele discretamente passa, faz um sinal para outra pessoa, o outro funcionário do Detran que está dirigindo o ônibus, ou seja, é uma pessoa conhecida dos funcionários do Detran, ele vai gesticular para o motorista do ônibus. É uma pessoa conhecida. Sim, sim. É uma pessoa conhecida dos servidores do Detran e ele segue o caminho. Então, esse indivíduo, nós identificamos ele, nossos agentes acompanharam ele durante alguns dias, vimos qual era o modus dele, ele foi preso ontem também, juntamente com as 2 examinadoras que estavam nesse carro. Já se sabe o que era essa comunicação? Qual era o propósito? O aluno que estava nesse carro, ele pagou pela aprovação dele. E algumas faltas dele não foram registradas. A gente está analisando a conexão entre esse indivíduo e esse aluno. Certo. Porque teve uma outra pessoa que foi o cooptador dele. Não foi ainda necessariamente esse camarada. Então a gente acredita que a comunicação foi ainda de uma outra pessoa que nós estamos buscando identificar. Existe a possibilidade de algum candidato nem sequer fazer a prova, nem chegar a dirigir o carro e mesmo assim conseguir a CNH? Vocês chegaram a verificar esse tipo de ação de conduta? Aqui em Teresina, eu acho isso muito pouco provável. Porque, como eu disse, todos os veículos hoje, a contar de outubro para cá, estão com telemetria. Então, o exame só é considerado realizado a partir do momento que ele tem o registro nos sistemas implantados no carro. Agora, a gente não descarta, não posso afirmar que há, mas não descarta a possibilidade disso no interior, onde não há o sistema de telemetria ainda. Qual é a possibilidade, ou qual é mais ou menos o volume de dinheiro que esse grupo movimentou, para a gente ter uma ideia? Certo. Assim, citar números nessa etapa da investigação ainda é um pouco precoce. Mas se a gente tomar
por base alguns números que nós temos dentro alguns dados parciais que temos dentro da nossa investigação, a gente pode citar, por exemplo, uma instrutora de autoescola. Eu acredito que vai ser exibido o áudio dela daqui a pouco. Daqui a pouco nós vamos trazer. Uma instrutora de autoescola, ela, na perspectiva da Receita Federal, ela é isenta do imposto de renda. Ela fica dentro dos padrões, dos limites financeiros para ser considerada isenta da declaração de imposto de renda. Todavia, ela tem uma movimentação bancária, no ano que ela era isenta, de quase R$300 mil. 300 mil. Quase R$300 mil. O que lançaria ela, com certeza, naquela alíquota de 27,5%, né? Só que ela é isenta perante a Receita. Então, se a gente analisar esse tipo de dados... Essa distorção, né? Isso. Alguns examinadores do Detran, por exemplo, eles tinham uma declaração de imposto de renda de 150 mil, mas movimentavam 300. Então, se a gente tomar isso daí, a gente pode trabalhar com números baixos aí de R$500 mil. 500 mil. Números baixos. Em quanto tempo? Isso nós estamos falando de quando começamos a investigação para cá. Exatamente. Mais ou menos ali do começo do ano, mais ou menos para cá. Sim. Então, 500 mil por baixo. Quando você fala por baixo... Seriam números baixos, a gente acredita à medida que a investigação avançar, que a gente chegue a outros números. Os pagamentos eram feitos como? Dinheiro? A maioria do pagamento era feito em espécie. Há inclusive, dados dentro da nossa investigação em que o cooptador ele fala, não faça nenhum tipo de transferência bancária, me entregue o dinheiro em mãos e em mãos eu vou repassar para eles. Agora sim, se eu falar que as transferências não são feitas, em compensação, me parece que tem muitos áudios gravados. Tem muita conversa por aplicativo de mensagem. Sim, temos conversa por aplicativo de mensageria. Nós temos agora um áudio que mostra, esse áudio exclusivo nós estamos trazendo aqui no nosso Jornal do Piauí, de uma mulher que é uma instrutora que estava orientando um desses candidatos a como proceder durante o teste. Nós vamos ouvir agora e o delegado vai explicar para nós a abordagem, a orientação para o candidato que seria beneficiado pelo esquema. Vamos ver. Aí, Rian, deixa eu te falar mais uma coisa. Amanhã, o examinador ele não vai poder falar nada contigo sobre o assunto. O que é que vai acontecer, né? Eu vou passar o dinheiro para eles, certo? Aí eles vão facilitar. Mas assim, tu vai ter que fazer tudo bonitinho. Procure pelo menos não estancar o carro, né? Não estancar o carro. Aí ele vai ficar falando pra ti, acerta, dobra a direita. Só que ele vai ficar falando baixo. Tu fica prestando atenção, porque ele não pode falar alto, por conta que o carro é cheio de câmera, certo? E outra coisa, no carro tem um tablet. O tablet é coligado ao carro. Se você estancar, eles não vão poder fazer muita coisa por ti, entendeu? Pois então procure pelo menos não estancar o carro, tá certo? Aí o restante ele vai dizer isso, alinha, faz isso, seta, mas eles falam baixinho, tu fica ligado. Aí, mas só que tu também fica ligado tu mesmo, pra fazer mesmo direitinho, certo? Aí assim, caso você não passe, que Deus me livre que tu vai passar, caso você não passe, aí o que é que acontece? Eles vão me devolver o dinheiro e eu te devolvo o dinheiro. Caso você passe na baliza e fique no percurso, aí é a metade, entendeu? Ele devolve a metade do dinheiro, entendeu como é que é? Então, é dessa forma, viu? Já tô te falando logo como é que é. Mas você não vai poder falar nada desse assunto, porque não pode, porque senão dá uma confusão muito grande, dá até processo, dá um monte de coisa, entendeu? Então, caladinho. Tá aí a orientação da instrutora do curso de formação de condutores, né, da Escola de Formação de Condutores, para o aluno que seria beneficiado pelo esquema, lá dizendo como é que ele tinha que lidar com o próprio teste. E aí chama a atenção algumas coisas. Primeiro, ela chama a atenção, você não pode errar. Aí eu pergunto, mas ele não pagou? Tanto faz errar ou não, mas por que todo esse cuidado? Por exemplo, ela usa a expressão ali estancar, né? Alguns Estancar chamam de deixar morrer o carro. Como o carro ele tem o sistema de telemetria, se o motor parar de funcionar, que é deixar morrer o carro, o tablet acusa. E isso é irreversível. E ele tem que ser reprovado. Agora, pequenas faltas, por exemplo, não ligar uma seta para fazer uma conversão para a esquerda ou para a direita, dá para disfarçar, o que é uma falta também muito importante, mas o examinador consegue não anotar. Depende só da fé pública Exatamente. do examinador. Se ele disser que não aconteceu, não Exatamente. anota. Sim. Mas ele fala assim, ele vai falar baixinho para você.
Porque a comunicação tinha que ser toda feita sem diálogos, né? Sim. A maior parte possível. Esse vídeo aqui, por exemplo, chama a nossa atenção o fato de que a examinadora ela está de máscara. Tá. Essa daqui está de máscara. Isso, justamente para evitar até mesmo, o que nós acreditamos seja para evitar até mesmo uma possível leitura labial. Por quê? A captação de som é muito boa. Ela é muito boa a captação de som. Então, o que eles falarem baixinho ali dentro do carro vai ser captado. Então, se ela disser, olha, liga a seta, freia, isso vai ser captado. Olha, muito interessante esses levantamentos, essas provas que foram encontradas nos telefones, o trabalho que foi feito pela polícia, o trabalho de vocês realmente é muito preciso. E, claro, a gente tem também que cumprimentar o Detran, que instalou, né, toda essa tecnologia que facilita a reunião das provas. Agora, delegado, vamos ao outro ponto. Esses alunos beneficiados, até aqui nenhum deles foi preso. Não. Existe a possibilidade de prisão, de punição futura e qual seria ela? Veja, a gente está dialogando com o Detran a questão da reanálise do exame deles, porque a gente tem que considerar uma série de fatores. O que é indiscutível? Quem pagou está envolvido com esquema de corrupção. Né? A gente tem as figuras da corrupção ativa no Código Penal, a corrupção passiva, que é por parte do servidor, e a ativa, que é por parte do particular, que é o corruptor. Né? Então, a gente tem dispositivos no Código Penal que albergam aí a conduta de quem paga. Então, a gente vai estar dialogando com o Detran para verificar a questão da CNH desse pessoal, como que vai ficar, quem ali que deveria ter sido reprovado e não foi. Vamos pedir uma reanálise dos vídeos daqueles candidatos que estão envolvidos com o esquema de pagamento, para ver quem ali deveria ter sido reprovado e não foi, e até o final da investigação a gente vai ver quais medidas judiciais a gente consegue implementar. Também deixa claro que as prisões aqui não são punitivas, elas são parte de um processo de investigação. Exatamente, são prisões cautelares. O que é a prisão cautelar? É aquela prisão que ela busca garantir a ordem pública e, ao mesmo tempo, evitar prejuízos para a investigação. Então, quando a gente pede uma prisão temporária, por exemplo, a gente quer tirar aquele indivíduo do meio justamente para que a gente possa trabalhar na ausência dele. A liberdade dele compromete os passos que eu quero dar na investigação. Então, eu preciso segregar a liberdade desse indivíduo, preciso que a autoridade judicial me autorize segregar a liberdade dele para que eu possa trabalhar na ausência dele para que ele não me atrapalhe na investigação. Outra questão diz respeito ao avanço da investigação. A diretora-geral do Detran esteve aqui com a gente, falou a respeito das investigações, por exemplo, em cidades do interior. A polícia já está cuidando desses casos? Sim, a gente tem uma perspectiva, a gente já identificou alguns casos no interior, sobre quais a gente vai estar se debruçando em breve, tá? São casos até importantes em algumas cidades, a gente vai estar se debruçando sobre esses casos em breve, e eu acredito muito que a investigação ela vai se abrir aí para o interior do estado do Piauí. Vocês já falaram que não existe casos de violência registrados, não há uma abordagem violenta. Mas em relação às pessoas que nesse momento, eventualmente, tenham sido abordadas por essas pessoas ou estejam sendo estimuladas a participar de um esquema como esse, como é que elas podem eventualmente procurar a polícia e garantir a sua proteção? Sim, vai ser uma colaboração importantíssima da sociedade. Um indivíduo que for abordado, seja por um instrutor de autoescola, seja por um chamado despachante desse daí, que receber essa proposta escusa, nos procure na Superintendência de Operações Integradas dentro da Secretaria. Nos procure, narre o que aconteceu, pode ter certeza que vai ser muito importante. Certo. Delegado Rony Rocha, quero agradecer a presença do senhor aqui no nosso Jornal do Piauí, o delegado que está comandando aí o trabalho de investigações, nesse caso dos esquemas fraudulentos da carteira de habilitação no Detran. Muito obrigado pela participação aqui no nosso Jornal do Piauí. Um prazer. O prazer é todo nosso. Parabéns pelo trabalho, delegado Rony Rocha. Gente, impressionante. Obrigado, delegado. Impressionante, né? E olha, essa é uma informação que é muito importante, porque por isso, por todo esse trabalho de investigação, passa a credibilidade das provas do Detran, a credibilidade do órgão. Eu preciso fazer uma apuração de tudo para garantir que quem tem uma carteira de habilitação, para validar os documentos. Tem que acreditar nos documentos das instituições e, para isso, elas precisam passar por esse processo de depuração, que começa com a instalação de equipamentos de segurança e culmina aí com trabalhos de investigação muito bem feitos pela Polícia Civil.